Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. Eu sou o Professor Nelson Júnior e hoje a gente vai ver sobre predicado verbal. Para você saber o que é predicado verbal, você precisa saber o que é análise sintática. De forma geral, a análise sintática é a análise agora do elemento dentro da oração em relação ao conjunto. Por exemplo, aqui Maria, a função de Maria dentro da oração agora ali é o núcleo do sujeito. Então, de forma geral, a análise sintática é analisar a palavra dentro da oração. E aí você precisa saber que na análise sintática nós temos os termos essenciais. Termos essenciais são aqueles termos que não podem faltar na oração, sujeito e predicado. Você pode assistir esse vídeo que está passando aí para você, que eu falo um pouquinho sobre os tipos de sujeito, e também esse vídeo que está passando para você, que eu falo um pouquinho sobre os tipos de predicado, para você entender um pouquinho como funciona o predicado verbal. Sabendo disso, na oração nós temos dois núcleos, o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Esse tipo de núcleo vai dizer o tipo de sujeito e também vai dizer o tipo de predicado. Então, núcleo é a parte mais importante do sujeito e também é a parte mais importante do predicado. Isso é núcleo, tá? Não pode esquecer. Núcleo é a parte mais importante, é aquela parte que vai dar toda a informação. Para você saber os tipos de predicado, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, o que o sujeito fez, como o sujeito é ou como o sujeito está. Ou o que o sujeito é ou como o sujeito está. Porque a resposta para esse tipo de pergunta vai determinar o tipo de predicado. Por exemplo, se eu tenho a resposta que o sujeito fez, é uma ação. Então eu tenho o predicado verbal. Se eu tenho a resposta o que o sujeito é ou como ele está, eu tenho o predicado nominal. E se eu tenho as duas respostas que o sujeito fez e como ele está, eu tenho o predicado verbo nominal, porque eu tenho uma ação dentro do sujeito e uma característica lá. Às vezes característica até mesmo do objeto, tá? Então nós temos esses três tipos de predicado. E hoje nós vamos ver o que é predicado verbal. Predicado verbal é quando o núcleo do predicado, ou seja, a parte mais importante, é o verbo. Então predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo. Como você pode ver aqui, as crianças fizeram um castelo de areia. Aqui o núcleo é fizeram. Você pode perceber aqui que se eu tirar um castelo de areia, eu não tenho mais informação. Ou na verdade a informação é completa, né? Porque assim, se eu disser as crianças castelo de areia, eu não vou ter nenhuma compreensão da oração. Mas se eu disser as crianças fizeram, alguma informação é passada. Da mesma forma, se eu disser o seguinte, ela conversou durante a aula. Se eu disser ela conversou, a informação continua com sentido. Mas ela durante a aula, qual é a informação que eu tenho? Então você pode perceber que nessas duas orações, o verbo aqui, o verbo é a parte mais importante. Por isso que é o núcleo. Se você retirar castelo de areia, a informação continua. Se eu tirar durante a aula, a informação continua, tá? Então, predicado verbal, o núcleo sempre será o verbo. E a gente tem 4 tipos de predicado verbal. Os verbos intransitivos, os verbos transitivos, que são os diretos, os transitivos indiretos, e os transitivos direto e indireto. A gente vai estudar um pouquinho sobre eles agora. Os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Você não precisa de explicações para entendê-lo. Como você pode ver nesta oração aqui. Jordana chegou a Belo Horizonte. Aqui nesta oração, se você olhar esta oração, se eu disser Joana chegou, a informação continua completa. Se eu tirar Belo Horizonte, a ideia de chegar continua a mesma. Eu não preciso explicar para você o que é chegar. Da mesma forma, se eu disser o verbo adormecer, se eu disser Maria adormeceu, não preciso de nenhuma outra explicação. Se eu disser Maria andou em casa, se eu disser Maria brincou, caiu, chorar, casar, morrer, nascer, são verbos que não precisam de explicações. Você sabe o que é nascer. Se eu disser o cachorrinho nasceu, a informação acabou por aí. Não preciso criar uma informação a mais. Não é necessário dizer nasceu quando, não é necessário dizer nasceu onde. A informação nascer já é completa. Então os verbos intransitivos, eles têm informação completa. Só que tem um detalhe.
eu posso melhorar a informação do verbo intransitivo com os advérbios, por exemplo. Como eu disse anteriormente, Jordânia chegou a Belo Horizonte. Aqui nessa oração eu coloquei um adjunto adverbial de lugar que vai alterar o sentido do verbo chegar. Mas a ideia de chegar continua a mesma, porque vai alterar no sentido de apresentar o local onde ela chegou. Tá? Então aqui eu posso melhorar os verbos intransitivos com os advérbios, por exemplo. Mas eles não precisam de complemento objeto para ser entendido. Beleza? Se eu disser a Maria chorou, pronto, a ideia de chorar continua a mesma. Diferente do verbo, por exemplo, Rodrigo ofereceu flores para Madalena. Se eu parar no Rodrigo ofereceu, a informação não está completa. Porque oferecer precisa ser dado uma ideia sobre oferecer. Porque quem oferece, oferece algo e oferece para alguém. Então, eu tenho algo que é oferecido, ofereceu o quê? Ofereceu flores. E também quando eu ofereço para alguém. Para quem? Para Madalena. Os verbos transitivos são verbos que precisam de explicações para ter o sentido completo. Sempre, sempre, sempre. Os verbos transitivos são verbos que precisam de informação completa. Para você entender como funcionam os verbos transitivos, eu vou trazer essa ideia aqui de uma escola. Como funciona uma escola? Vamos colocar aqui que eu tenho a Jordana. Essa moça que está aparecendo aqui na foto, ela é uma estudante. A Jordana, ela precisa da escola para ter conhecimento. Da mesma forma que os verbos transitivos precisam dos seus complementos para terem a informação completa. Entendeu? Para você entender? O aluno precisa da escola para ter conhecimento. A Jordana precisa da escola para ter conhecimento, da mesma forma que o verbo transitivo precisa do seu complemento para ter o sentido completo. E existem duas formas do verbo transitivo adquirir conhecimento. A Jordana, por exemplo, ela pode ir direto para a sala de aula, ter a aula ali. Então, como a Jordana foi caminhando em direção à sala de aula, então ela tem aqui uma informação direta. Como o verbo transitivo está ligado diretamente ao seu complemento. Eu não tenho nenhuma informação entre eles. Então, o verbo transitivo está ligado diretamente à sua informação, eu chamo de verbo transitivo direto. Porque a Jordana vai direto para a sala de aula. Mas também a Jordana, antes de ir para a sala de aula, ela pode parar na biblioteca e estudar ali, antes da aula do professor, ela estudar ali na sala de aula, estudando um pouquinho sobre o conteúdo. Da mesma forma, o verbo, para ele chegar ao seu complemento, ele precisou da preposição. A biblioteca aqui, na nossa analogia, é a preposição. Então, o verbo transitivo está ligado ao seu complemento, mas entre eles nós temos uma preposição. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto. Por quê? Está ligado ao seu complemento objeto indireto. Conseguiu entender? Verbo transitivo precisa de explicação. Complemento objeto. A informação pode estar ligada ao verbo diretamente, complemento objeto direto. Se entre informação, complemento objeto e o verbo transitivo tem uma preposição, então eu chamo de complemento objeto indireto. Conseguiu entender a função de verbo transitivo? É fácil de entender, galera. Os verbos transitivos diretos são verbos que precisam de explicações. Essas explicações não estão ligadas por preposição, não pode esquecer isso. E eu vou te dar uma dica importantíssima. Você pode saber se é verbo transitivo direto, se precisa de complemento ou objeto direto, se você fizer duas perguntas somente essas duas. O que o sujeito fez? Por exemplo, aqui nós temos a seguinte oração: o aposentado compra livros usados. Se você perguntar, o aposentado compra o quê? Você terá uma resposta: livros usados. Se você perguntar, o aposentado comprou quem? Eu não tenho. Então, se eu tenho resposta para uma dessas duas perguntas, a resposta é complemento objeto direto, porque está ligado ao verbo sem preposição. Beleza? Complemento objeto direto é a informação do verbo transitivo direto. A gente também tem o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto
é quando a informação está ligada ao verbo, mas antes dela estar ligada ao verbo, ela tem a preposição, ou seja, a preposição fica entre as duas. Como você pode ver aqui na seguinte oração. A atendente respondeu ao chefe. Se eu perguntar, a atendente respondeu o quê? Eu vou ter alguma resposta? Não, eu não tenho nenhuma resposta. Mas se eu perguntar, a atendente respondeu a quem? Opa! Percebeu que a nossa pergunta inicia com preposição? Então aqui, a minha pergunta iniciou com preposição. Eu coloquei aqui na tela para você algumas perguntinhas que vão te ajudar. De que, a quem, para que, sobre quem. São perguntas que iniciam com preposição. Então, para saber se é verbo transitivo ou indireto, você faz essas perguntas. Porque a resposta sempre será complemento ou objeto indireto. Não pode esquecer isso. Para finalizar, verbo transitivo indireto são verbos que não têm sentido completo e eles precisam de uma preposição para ligar a informação dele com o verbo. Beleza? Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo, tá bom? E agora, a gente tem o último tipo de verbo transitivo, que é verbo transitivo direto e indireto. São aqueles verbos que eles precisam de informações e ele tem os dois tipos. Tem a informação ligada com preposição e a informação ligada sem. Responde aquelas perguntas o que e quem e as outras. Por exemplo, se eu perguntar, ele entregou, eu posso perguntar, ele entregou o quê? Entregou a quem? Se eu consigo fazer essas duas perguntas, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, o que ele entregou? A carta. Entregou a quem? Ao namorado. Então aqui eu tenho duas informações do verbo, ou seja, verbo transitivo direto e indireto. É um verbo que precisa de explicação, ele não tem o sentido completo e tem complemento objeto direto e indireto. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho como funcionam os verbos transitivos, os verbos intransitivos, o predicado verbal. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui. Se você gostou desse vídeo, ajude esse canal a crescer. Deixe o seu like, compartilhe, vamos lá. Vamos divulgar esse canal, dá esse seu apoio aí pra gente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!